Dia 14 de novembro de 2020, 12 horas e 3 minutos, em Franca, São Paulo. Nós vamos ler a obra Perseverança, autoria da amiga espiritual Shirley, psicografia Edson Flauzino Sene, revisão Sene Júnior. Estamos à página 19 e vamos ler até a página 44. O romance se trata de um médium chamado Giuseppe Restart, filho de um latifundiário, um coronelzão, à época da escravidão, aonde ele, o pai, a mãe, um irmão mais velho, uma irmã mais nova, e todo este conjunto de situações mostravam o sofrimento, a dificuldade por que passavam todos aqueles afrodescendentes e as pessoas mais humildes, as pessoas que não tinham recursos materiais, e diante de tanta dor, tanto sofrimento, as pessoas resolveram se rebelar e foram severamente punidos. Então, além das dores odiernamente acontecidas durante esse período, ainda houve esse agravo, né, de uma repressão muito maior devido a essas inconformações. E nesse momento, nesse tópico aqui, a folha 19, ele destaca a presença de um dos afrodescendentes chamado Ramon. Ramon é o filho de uma mucama de Giuseppe, que é o protagonista da história, e ele ficou separado da mãe por 20 anos, então ele teve uma vida totalmente desenvolvida longe dos braços da mãe, sequer sabia quem que era a mãe, porque logo que ele nasceu, amando do senhor, né, não o pai de Giuseppe, mas de um outro senhor da época, o filho foi tirado das mãos dela e ele ficou 20 anos. Durante esse período, ele adquiriu alguma cultura, que eu já li até a página 60 aproximadamente, e esse romance até então tem mais de 80 folhas. Então eu não sei o restante da história, como que é que isso aconteceu, mas ele tinha uma certa cultura e ele resolveu abraçar uma causa, né, de lutar pelas melhoras das condições dos escravos. E aqui a gente está presenciando um momento, numa reunião de candomblé, onde um grupo, e ele, o líder, né, se reúne para saber como serão os próximos eventos, referindo-se a invadir e guerrear contra os senhores, os coronelzões, que comandavam a região aqui no Brasil onde eles viviam. Então vamos lá. Agitadores se organizam para os próximos ataques, dentre eles um mulato esclarecido a falar do monopólio dos fazendeiros e latifundiários, da inescrupulosa prática de envelhecer documentos para se apossarem de terras alheias, grilagem, quer seja que há herdeiros nas terras tomadas à força pelos senhores locais. Ele comenta a respeito das obrigações dos senhores para com os escravos. O palestrante se entusiasma a descrever um ideal de justiça para com os problemas iminentes em que todos estão mergulhados. O expositor fala com graça divina, palavra segura e clara,
e clara. É um líder nato a despertar envolvimento, aceitação, admiração da maioria. Porém, a inveja, ódio e resistência de companheiros que almejam o comando do grupo. Cauteloso, ele sempre expõe os riscos da empreitada, chegando até a adiar algumas reuniões, tendo em vista a precipitação da maioria. Adiamentos que geravam muita cisânia durante as suas preleções. Ramon era o líder natural que procura conter os ânimos inúteis, mas ele, como todos os companheiros, visavam uma efetiva ação para solucionar as injustiças e os problemas sociais próprios da sua época. De outro lado, as autoridades constituídas também se reuniam, se armavam e se organizavam, preparando-se para este enfrentamento. Enfim, eram os privilegiados e representantes do poder local. E de outro lado, os escravos injustiçados, desterrados, insatisfeitos em geral, idealistas e uma corja de oportunistas e ladrões sem intenções mais nobres. O descontentamento era da maioria, então os revoltosos se ajuntavam mais e mais aliados. Havia diferenças gritantes na distribuição de rendas e de oportunidades. Privilégios de alguns eram mantidos à custa de sádicos, instrumentos de tortura, chibatas, prisões, humilhações, silêncio e escravidão. Enfim, com muita dor física e psicológica, sangue e vidas, como forma de intimidação aos ânimos exaltados dos menos favorecidos, e isto tinha que ser encerrado. Os rebelados acreditavam que aquele era o momento histórico para estas mudanças sociais e não havia mais por que adiar. O pensador Victor Hugo já afirmou: nada é mais poderoso que uma ideia do que quando ela amadurece. Na mente do indivíduo ou da coletividade onde ele vive, as mudanças sociais decorrem deste princípio. Tudo muda quando o sofrimento infringido dói o suficiente para que o comodismo e a mesmice sejam repudiados. É como o cão que dorme em um local insalubre e desconfortável. Entretanto, não sai dali, porque não foi ferido o suficiente para buscar melhoras. Cada pessoa tem o seu nível de tolerância à dor moral ou física, e na presença destas dores, ele desperta e se assume para outra maneira de viver. Quando o conjunto de insatisfeitos é significativo, eles se unem e se sacrificam para que os sádicos oportunistas abandonem seus confortáveis privilégios. Luta ganha. Aqueles mesmos inconformados estarão na opção de atenderem aos valores éticos, do respeito pessoal e ao do próximo, ou até mesmo ocupar os privilegiados assentos vazios e se esquecerem dos ideais que buscavam protagonizar. Um dia, amar ao próximo como a si mesmo será a norma vivencial neste chão da terra, já o sendo nos planos celestes onde ela se originou. Por enquanto, o orgulho e o egoísmo
que vicejam no coração humano ainda ofuscam a sua compreensão e consequente aplicação. As almas despertas já compreendem a justiça real, via reencarnação neste teatro da vida. A razão humana sem a óptica da alma imortal ainda se escandaliza diante das abundantes e variadas dores e libertinagens infligidas uns aos outros, injustiças que não serão alcançadas pela humana justiça. Entretanto, aos que têm olhos de ver, percebem a auto-exequível justiça da reencarnação, transferindo o chicote da mão do algoz, fazendo com que ele, o algoz, nasça na situação que execrou e no berço de suas próprias vítimas, receberá o algoz, o perdão ou a dor, através daqueles corações sequiosos por desforra. Se o perdão não acontece, o verdugo irá entender a necessidade de se colocar no lugar do outro antes de agir em interesses que lhe favoreçam. O amor e o perdão sempre beneficiam a quem os oferece, uma vez que ninguém engana a lei natural que nos tutela a todos. O algoz sempre terá que se acertar até o último vintém com esta lei. Toda cura ou reforma legítima provém da mudança de nível de consciência e com ela a mudança de atitudes, sentimentos e interesses. O preço a ser pago para este despertar, muitas das vezes, são as necessidades fisiológicas, básicas, insatisfatórias, misérias, humilhações, lágrimas e sangue decorrentes de sofrimentos inomináveis. São as desilusões profundas que levam a ponderações e a uma transparente vida interior. Na casa do senhor Manuel Mansol, observamos Giuseppe Dinah junto à natureza, ele de semblante melancólico e diálogo solto com suas plantas. Ela, Dinah, o observa e admira, sem entender tudo aquilo. Em determinado momento, Giuseppe afirma: Dinah, a desgraça ronda nossa casa. Acredito que vidas preciosas serão perdidas brevemente. Giuseppe, que ama os familiares, comenta a respeito das justas reivindicações dos rebelados, ao que Dinah não entende e pergunta de que lado ele está. Giuseppe afirma que os atritos são decorrentes dos interesses antagônicos e que somos filhos do amor de Deus, portanto, irmãos, e nesta condição devemos nos relacionar e buscar nossos méritos e necessidades. Folha 21. Giuseppe diz que é necessário nos lembrarmos da fraternidade, que as oportunidades fluem de Deus e que são para todos, se não as compartilharmos se não respeitar o direito alheio, cada qual
estará sujeito às infalíveis leis eternas. Precisamos rever nossos privilégios mantidos à custa de muitas opressões, regalias subtraídas do direito e das necessidades alheias. Assim, Giuseppe oferece a sua leitura da vida e Dinah aguarda suas considerações até concluir. Oportunidade em que ela comenta: querido irmãozinho, que bom seria se de fato as coisas acontecessem do jeito, da maneira que você pensa, mas infelizmente creio que isso ainda vai demorar. O colóquio transcorria desembaraçado, até que aflita surge Crustácea, externando suas preocupações. Senhorzinhos, parece que a coisa vai ficar preta mesmo. Estão falando na cidade que desta vez os rebeldes irão atacar com toda a força. Com toda a força. Voltando-se para Giuseppe a serviçal, se ajoelha, fixa súplices olhos, implora: querido filho, ajude-me agora. Ajude-me agora. O coração desta velha está cansado de tantas decepções. Piedade. Diga, onde está o meu filho? Giuseppe a toma pelas mãos, lhe apoia os braços e a reergue. O jovem esboça um sorriso transparente ou um sorriso complacente, comovido pela dor da bondosa senhora, e tenta se justificar no que ainda não pode dizer. Não se preocupe, ele aparecerá e a calma será sua companheira se você mantiver a confiança na misericórdia divina. Mantenha-se na oração e tudo se esclarecerá. Crustácea se abraça aos jovens e que compreendem a sua aflição, de voz embargada, mas reanimada. Ela diz: Deus os abençoe, meus filhos. Deus os abençoe. Crustácea e Dinah observam que Giuseppe entra em transe mediúnico, apesar de não apresentar grandes alterações físicas, como de praxe, mas externa um psiquismo de segurança e paz. Fisionomia meiga e lúcida, qual socorro do pastor ao balido do cordeiro aflito. Giuseppe manipula energias benfazejas em uma atmosfera mística própria de um mago da luz. Tal é a segurança em que estava Crustácea, que ela fala com Giuseppe em sua língua pátria, fazendo menção ao seu sofrimento de até então e a inominável gratidão por aqueles instantes de acolhimento e unção que relembram a sua infância livre e ingênua. Um ser angelical se utiliza do aparelho fonador de Giuseppe e fala a Crustácea:
Ah, querida irmãzinha, bem sei o que procura. E estou autorizado a informar somente o permitido por nosso Senhor Jesus Cristo. Há 4 lustros procuras por teu rebento, não é mesmo? Incontida, Crustácea confirma e implora. Sim, sim. Por favor, diga-me onde posso encontrar o meu filho. Olhar terno vaza dos olhos de Giuseppe e sua voz continua. Querida irmã, muito te admiro. Procure se preparar, porque hoje mesmo o seu filho estará em seus braços. Lhe entregue toda a ternura e carinho represados nestes anos. Porque neste instante, neste momento, a voz de Giuseppe se embarga e não conclui. Crustácea, incontida, abraça o patrãozinho e exora. Por Deus, o que aconteceu? Ou o que vai acontecer? Ao longe, uma algazarra chama a atenção de todos. Interrompe aquela ocasião fraternal, gera apreensão e outros cuidados imediatos. Página 22. O ocaso desvela merecido descanso ao astro-rei, que, tendo abençoado o chão da terra com seu sorriso iluminado, agora se despede de todos em limpidez rubra, lembrando que a vida deve perseverar amparada pelas estrelas do zimbório e o argênteo brilho lunar, que auxilia os pirilampos estrelares a cultivarem o entusiasmo e dar rumo aos corações humanos. Os corpos celestes lembram que em tudo há um propósito e que nunca estaremos a sós. Todos podem vislumbrá-los. O sol majestoso e honrado, em seu carro dourado, declinando no horizonte, qual herói que desce à sepultura e de onde se tem a certeza ressurgirá, viril, jubiloso e servil, disciplinando odiernamente as oportunidades, os tempos e as mudanças. De outro lado, o argênteo magnetismo do satélite lunar, que o substitui e o reverencia pela tarefa executada. A flora e a fauna esfuziantemente homenageiam esta transição. A lua, senhora da noite, é a representação de divindades em várias culturas
É controladora de fenômenos da natureza, da germinação e da fertilidade feminina. Também é inspiração de poetas e o ideal a ser alcançado por visionários e exploradores. Na mitologia maia, o satélite lunar foi chamado de Ixchel, uma velha senhora, uma velha mulher demoníaca, porém protetora das parturientes. Itz and Can, Itz and Muyal, ou seja, sou o orvalho do céu, sou o orvalho das nuvens. O mistério noturno faz apreciar o tempo e a criar. Repetindo, só um minutinho. O mistério noturno faz apreciar o tempo a criar e destruir seus filhos. Pensar na fragilidade da vida humana, ameaçada pelos abismos e pelas águas. Pensar nas feridas que permitem escapar o sangue. Pensar no enigma que traz a angústia ao homem ao se perceber ínfimo diante da imensidão. Pensar no momento em que faz sentido o paradoxo da fragilidade e do poder do ventre feminino, onde a ínfima célula faz ressurgir a vida. Na noite surgem os mistérios e questionamentos exuberantes, onde se aprecia melhor o axioma do espaço, cuja tentativa de definir o apequena. Pois que, escolhendo qualquer direção e sairmos deste chão, rumo às ilhas estelares, por onde passarmos haverá mundos e corpos celestes, suntuosos, tão profusos quanto as plantas semeadas nas pradarias do chão da terra, imagens de bilhões de mundos desfilando pela límpida córnea humana, e não teremos avançado um passo. Continuaremos a viagem por milênios, em qualquer direção que escolhermos, e ainda estaremos em um pálido ponto, tão invisível quanto o lugar de onde saímos, eternidade, sem começo ou fim, onde tudo é presente, séculos representando menos que um segundo diante desta eternidade e do infinito. Diante deste panorama, o que vem a ser a duração humana? Ou a importância humana? Folha 23. Santo Agostinho, na obra Confissões, já se debruçou sobre o tempo e o espaço, afirmando que o tempo está contido na alma. Seu passado já não é, e seu futuro ainda não é. O único tempo que existe é o presente. Um presente do passado, a memória. Um presente do futuro, a espera. E o presente do presente, apenas um instante,
que a atenção capta no seu caminho, rumo ao não ser, em relação às coisas materiais, à impermanência. Porque o tempo, finalmente, é o caminho em direção ao não ser. A filosofia platônica também fala do mundo sensível, quer seja o mundo das coisas perecedouras, e o mundo do inteligível, reino eterno da verdade imutável. De outro lado, para a lógica rasteira da humanidade, o tempo está contido entre as lágrimas de alegria que acompanham a nossa chegada ao berço e as lágrimas de saudade, antecipadas e de despedidas, quando daqui partimos através da sepultura. São estas as vidas sem maiores enlevos do pensamento, a quem restam aos médiuns de todos os tempos impactarem, esclarecerem e apontarem a direção. Eles são os estagiários de visão míope no conhecimento da vida imortal, que é dádiva irrecusável para todos os viventes. O satélite lunar emoldura as belezas do zimbório e as graças do chão terrestre. Ainda ele, o satélite lunar, anuncia as aflições, lamentos e dores naquele tempo e lugar. Ciente desta realidade, Giuseppe fica de voz embargada quando percebe o vozerio e agitação nas proximidades da casa do senhor Manuel Mansol. Instantes em que surge a mãe dos adolescentes, a senhora Felina, que grita: Diná, Giuseppe, Crustácia, venham logo. Vamos para a casa grande.